Bom dia, meus alunos. Vamos começar aqui o ciclo Rankine regenerativo, que ficou da aula passada. Então, outra variação importante do ciclo Rankine é o ciclo regenerativo, que envolve a utilização de aquecedores de água de alimentação. Nós vamos ver alguns exemplos. As características básicas desse ciclo podem ser mostradas considerando o ciclo Rankine sem superaquecimento, quer dizer, a gente para aqui no ponto 3, não sobe no superaquecimento, apresentado abaixo. Então, o fluido de trabalho é aquecido enquanto permanece na fase líquida, durante o processo entre 2 e 2'. Aqui eu tenho a bomba, né? A temperatura média do fluido de trabalho durante esse processo é muito inferior à do processo de vaporização, 2'3. Isso faz com que a temperatura média no qual o calor é transferido ao ciclo Rankine seja menor que aquela, daquela do ciclo de Carnot. 1', 2', 3, 4, 1'. Aqui tem o ciclo de Carnot. Desse modo, o rendimento do ciclo Rankine é menor que o do ciclo Carnot correspondente. No ciclo regenerativo, o fluido de trabalho entra na caldeira em algum estado entre 2 e 2', e consequentemente obtém-se um aumento na temperatura na qual o calor é fornecido ao fluido de trabalho. Então vamos lá. Consideremos um ciclo regenerativo ideal. O aspecto singular desse ciclo, quando comparado com o ciclo Rankine, é que após deixar a bomba, tá vendo, ó, o líquido, a água, o líquido circula em redor da carcaça da turbina, em sentido contrário ao do vapor na turbina. Assim é possível transferir calor do vapor, enquanto esse escoa na turbina, ao líquido que escoa em redor da turbina. Então aqui, de 2 até 3, eu ganho um calor aqui, né? Eu ganho um calor. E aí, de 1 até 2 continua, então ele vai entrar com uma temperatura diferente. Admitamos que essa seja uma transferência de calor reversível. Isso é, em cada ponto da superfície da turbina, a temperatura do vapor é apenas infinitesimalmente superior à do líquido. Nesse caso, a linha 4, 5, tá vendo que aqui ele vai para outra, em vez de ele cair aqui para 5', ele vai cair para 5, Eu tenho outra condição aqui de temperatura e entropia, Então, nesse caso, a linha 4, 5, que representa os estados de vapor escoando através da turbina, é exatamente paralela à linha 1, 2, 3. Então, 4 até 5, tá? Então, se for uma transferência de calor reversível, em cada ponto da superfície da turbina, a temperatura do vapor é apenas infinitesimalmente superior à do líquido. Então, é exatamente paralela à linha 1, 2, 3, que representa o processo de bombeamento, 1, 2, e os estados do líquido que escorre ao redor da turbina. Consequentemente, as áreas 2, 3, B, A2 e 5, 4, D, C5, tá vendo essas daqui, ó? Não são somente iguais, mas também congruentes, e representam respectivamente o calor transferido do vapor ao líquido. E aí, calor é transferido ao fluido de trabalho a temperatura constante no processo 3, 4. No processo 3, 4, que eu tenho a mudança de fase, E a área 3, 4, D, B3, representa essa transferência de calor. Calor é transferido do fluido de trabalho no processo 5.1. 5.1, Note, e a área 1.5, 1,
5CA1 representa essa transferência. Note que essa área é exatamente igual a essa aqui, ó, tá? 1 linha, 5 linha, 1 linha, desculpa, 1 linha 3, né? 1 linha 3. Então, e a área 1, vamos voltar aqui. A área 15CA1 representa essa transferência. Note que essa área é exatamente igual à área 1 linha, 1 linha, 3, 4, 5 linha 1, que é o calor rejeitado no ciclo de Carnot relacionado. 1 linha, 3, 4, 5 linha 1. Então, desculpa aqui, né? Aqui vai ficar 1 linha. Note que essa área é exatamente igual à área 1 linha, 5 linha. Eu fiz uma bagunça aqui, né? Note que, vamos voltar lá. Note que essa área é exatamente igual, essa daqui, eu tinha falado antes, é igual a essa, tá? Essa 15CA1 é igual a 1 linha, 5 linha dB1, 1 linha, né? Que é o calor rejeitado no ciclo Carnot relacionado, que é 1, 3, 4, 5 linha, 1 linha. Assim, o ciclo regenerativo ideal possui rendimento igual ao rendimento do ciclo de Carnot, que opera entre as mesmas temperaturas de fornecimento e rejeição de calor. Então, desculpe a minha confusão, mas eu tinha falado antes, né? Essa área aqui é igual a essa aqui, e essa área aqui, ó, aqui, tortinha assim, é igual a essa aqui. Tá? Então, o ciclo regenerativo ideal é 1, 2, 3, 4, 5, 1. O ciclo de Carnot, 1 linha, 3, 4, 5 linha, 1. As áreas são iguais, então o rendimento é igual. Tá? O rendimento é igual. A área rejeitada as áreas, essa aqui é igual a essa, e essa daqui é igual a essa. Ok? Então, a gente tem o rendimento do ciclo regenerativo igual ao ciclo de Carnot. Ciclo regenerativo real, com regenerador de contato direto, trocador de calor de mistura. Não é possível implantar o ciclo regenerativo ideal. Não tem como, né? Primeiramente, não seria possível efetuar a transferência de calor necessária do vapor na turbina para a água líquida de alimentação. Assim, além disso, o teor de umidade do vapor que deixa a turbina aumenta consideravelmente, em consequência da transferência de calor, e a desvantagem disso já foi anteriormente observada. Você vê que aqui a minha umidade aumenta, né? A umidade, o teor de líquido aumenta. O ciclo regenerativo real envolve a extração de uma parte do vapor que escoa na turbina após ter sido parcialmente expandida e a utilização de aquecedores da água de alimentação. Então, uma parte do vapor vai misturar com a água que vem do condensador, e eu preciso ter duas bombas, né? Uma bomba para elevar a pressão de saída da turbina até a pressão onde foi feita a extração, e a outra para essa pressão menor até a pressão da água na caldeira, do vapor, da pressão da caldeira, tá? E aí a gente tem um probleminha, né, que aqui não representa bem o ciclo, né, porque as vazões são diferentes. Você vê, eu tenho aqui 1, 2, tá vendo? 1, 2, 3, tá? O 3 ele já vai pegar uma coisa do 6 que vem aqui, tá vendo? O 6 com o 2, então as vazões são diferentes. Mas vamos lá. Então esse ciclo aqui ele tem essa dificuldade, né? As vazões em cada porção dele são diferentes. O vapor entra na turbina no estado 5. Após a expansão até o estado 6, parte do vapor é extraída e entra no aquecedor de água de alimentação.
O vapor não extraído expande na turbina até o estado 7 e é então condensado no condensador. Então está aqui na parte. Então se eu tenho y m.5 é uma fração, aqui eu tenho 1 menos y m.5. A soma dos dois dá m.5. Então se a fração que sai, por exemplo, se é 0,2, aqui vai sobrar 0,8. Se aqui é 0,3, vai sobrar 0,7. Tá? Então, o líquido descarregado do condensador é bombeado para o aquecedor de água de alimentação, onde ocorre a mistura com o vapor extraído da turbina. Tá? Então, 6 e 2, aqui, ó, 6 aqui condensa, né? E 2, né? 6 vai para cá e 2 que vem daqui, né? Então, a vazão de vapor extraído da turbina é suficiente para fazer com que o líquido que deixa o aquecedor da mistura seja saturado no estado 3. Então, aqui é uma suposição, né? Eu vou fazer uma suposição que vai sair saturado, ou pelo menos só tiro a parte saturada. Note que o líquido ainda não foi bombeado até a pressão da caldeira. Falei para vocês que eu tenho que ter uma outra bomba, mas apenas até a pressão intermediária correspondente ao estado 6, quer dizer, estado de extração da turbina. Assim, torna-se necessária a instalação de outra bomba que transfere o líquido que é descarregado do aquecedor da água de alimentação para a caldeira. O ponto significativo desse ciclo é o aumento da temperatura média, na qual o calor é fornecido ao fluido de trabalho. E aí, o que a gente tem, né? A conservação de massa, por exemplo, M2, M.2 mais M.6 é M.3, M.3 é M.4, M.4 é M.5. E aqui eu tenho M.6 é Y M.5, M.7 é 1 menos Y M.5, e assim vai, né? Então aqui M.7 é igual a M.1, que é igual a M.2. A fração de extração é M.6 sobre M.5, está aqui, né? O M.7 é 1 menos Y M.5, que é igual a M.1, está aqui, né? E é igual a M.2. Admitindo que não exista transferência de calor do aquecedor de água para o ambiente, e observando que o trabalho no VC é nulo, a equação de energia fica M.2H2, quer dizer, aqui, né? A gente está aplicando a primeira lei para volume de controle, mais M.6, isso aqui, M.6H6 é igual a M.3H3. Tá? Aqui é o aquecedor de mistura, tá? E aí eu tenho então M.2H2 mais M.6H6, passando o volume de controle aqui, M.3H3. Como M.3 é igual a M.5, eu vou ter então 1 menos Y M.5, tá? 1 menos Y M.5, que é o M.2, mais Y M.5H6, que é o M.6, e M.5H3. Daí o que eu faço? Corto os M.5 aqui, ó, e vai ficar, então, 1 menos YH2 mais YH6 igual a H3. Então, o Y é fração de extração, né? A fração de extração é H3 menos H2 sobre H6 menos H2. Tá? Então, eu corto aqui com esse e com esse. Vamos admitir que o fluido de trabalho se encontre na condição limite, como líquido saturado no estado 3. Aqui, né? Como líquido de trabalho. Não queremos aquecê-lo mais, pois o fluido poderia entrar na região bifásica e a bomba 2, que é a segunda bomba ali, né? Não opera convenientemente na pressão em que é realizada a extração. A máxima fração de extração que pode ser utilizada é dada por YH3 menos H2 sobre H6 menos H2. Então,
tudo vai, o balanço é aqui, né, nesse aquecedor de mistura. É um tanto quanto difícil mostrar esse ciclo no diagrama TS, porque a massa de vapor que escoa pelos vários componentes não é a mesma, eu já tinha falado isso, né? Por esse motivo, o diagrama TS mostra simplesmente os estados do fluido nos vários pontos. A área 45 CB4 CB4 representa o calor transferido por quilograma de fluido de trabalho. O processo 7.1 é o processo de rejeição de calor. Mas como nem todo vapor passa pelo condensador, a área 17CA1 representa o calor transferido por quilograma de fluido que escoa no condensador. E é diferente, né, no total. Assim, essa área não representa o calor transferido por quilograma de fluido de trabalho que entra na turbina. Note que entre os estados 6 e 7, somente uma parte do vapor gerado escoa pela turbina. Então, já tinha falado que existem algumas dificuldades a gente usar esse diagrama por conta de eu ter vazões diferentes em seções diferentes do ciclo. Ciclo regenerativo real, agora com aquecedor de superfície. Então, foi admitido que o vapor de extração e a água de alimentação eram misturados em um aquecedor de água de alimentação. Outro tipo de aquecedor muito utilizado, conhecido como aquecedor de superfície, é aquele em que o vapor e a água de alimentação não se misturam, porém o calor é transferido do vapor extraído que condensa na parte externa dos tubos à água de alimentação que escoa no interior dos tubos. Então aqui você tem duas soluções, né? Você vai voltar para cá, né? A solução aqui você tem uma troca, né? Uma troca de calor, mas não tem uma mistura. Ele vai misturar depois, tá vendo? Ou então ele vai para um aquecedor ou condensador de baixa pressão, tá? Então aqui você não mistura, ele simplesmente troca calor sem misturar, e aí o que é a parte líquida vai, né, o que for líquido, ele vai se transformar num líquido e aí ele mistura aqui. Eu tenho que ter uma bomba aqui, né, para ele chegar na pressão que ele está aqui. Então nós vamos ver um exemplo também usando isso. Note que nesse tipo de aquecedor a pressão pode ser diferente da pressão de água de alimentação. O condensado pode ser bombeado para a tubulação de água de alimentação ou pode ser removido por meio de um purgador, que é esse caso aqui, né? Um aparelho que permite que o líquido e não o vapor escoe para uma região de pressão inferior para um aquecedor de baixa pressão ou para um condensador principal. Considere o funcionamento de um aquecedor de superfície que opera sem a bomba de condensado. Então, sem a bomba de condensado, tá? Podemos admitir que as temperaturas de descarga do aquecedor T3 aqui, do condensado T6A e da descarga do conjunto T4 sejam iguais. Quer dizer, nesse caso, então, M4 é M.3, que é igual a M.2, que é igual a M.5. E o M.6 é YM.5, que é igual a M.6A, que é M.6C. Né? Então, olha, note que o vapor extraído da turbina é encaminhado ao condensador e, desse modo, as vazões de fluido nos estados 2 e 5 são iguais. Da equação da energia, eu tenho M.5H2, já que o M.2 é igual a M.5 aqui, né? E mais YM.5H6, que é esse que entra aqui, tá? É igual a M.5H3, tá saindo aqui, né?
mais YM.5H6A. Quer dizer, eu passo aqui desconsidere esse segundo aqui, que é a segunda, tá? Aqui, espera um pouquinho, gente. Tá certo aqui, né? Eu estou falando é esse aqui, né? Então, vamos lá. Podemos admitir que as temperaturas de descarga do aquecedor do condensado T6A, aqui o 6A que eu estou fazendo é esse caso sem a bomba, né? Desculpa, gente, hoje estou perdendo algumas coisinhas aqui, mas olha só. O M ponto, ele não entra de novo aqui, né? Então, ele vai embora. Então, tá certinho. M.2 é igual a M.3, que é igual a M.4, que é igual a M.5, que vai lá em cima, né? E aqui eu tenho um que vai embora. Vai para M.6, é YM.5, M.6A, M.6C. É esse aqui que eu estava falando, né? E aí, tá aqui. Assim, o Y é igual a Y3, H3 menos H2, H6 menos H6A. Os aquecedores de mistura para água de alimentação têm a vantagem, quando comparados com os aquecedores de superfície, de apresentar menor custo e menores características na transferência de calor. No entanto, eles apresentam como desvantagem a necessidade de utilizar uma bomba para transportar o fluido de trabalho de um aquecedor de mistura para outro ou do aquecedor de mistura para a caldeira. Então, vamos fazer aqui um exercício, né? Um exercício. Agora nós vamos ver, né? Uma unidade de potência com aquecedor de água de alimentação, não tem a mistura é lá na frente, né? Aqui, tá? Aqui. Tem a temperatura de 45 graus no condensador. A pressão máxima de 5 megapascal e a temperatura de 900 graus Celsius na saída da caldeira. Vapor extraído a 1 megapascal na turbina, né, para o aquecedor condensa e é bombeado a linha de água de 5 megapascal para cá, né? No qual toda a água segue para a caldeira a 200 graus Celsius. Encontre a fração de extração e os trabalhos específicos em ambas as bombas. Então, eu tenho aqui, né, o aquecedor de água de alimentação tem a temperatura de 45 graus no condensador. Então, T1 é igual a 45 graus e ele é saturado. Então, nós vamos lá na nossa tabela de saturação e eu tenho lá que para 45 graus no condensador, o P1 é 9,59 kPa, o H1 188,42 kJ por quilograma, o meu S1 0,6386 kJ por quilograma Kelvin, o meu volume específico 0,00101 metro cúbico por quilograma. Aí ele diz o seguinte, a extração é feita a 1 megapascal. Então, meu P4 é 1 megapascal, tá? E aqui eu vou vapor extraído a 1 megapascal para o aquecedor condensa. Ele condensa e é bombeado a linha de água. Então, aqui eu tenho a situação saturada também, né? P4 é 1 megapascal, H4 76279 kJ por quilograma, S4 2,386 kJ por quilograma Kelvin e o meu V4 0,001127 metro cúbico por quilograma. Aí ele diz assim, que a temperatura de a água segue para a caldeira a 200 graus, numa pressão de 5 megapascal. Então eu tenho T6 e P6 5 megapascal. Eu estou na situação de líquido comprimido, eu vou lá e acho meu H6, 85385. Então tá aqui, né? Aí eu copiei o desenho aqui,
A entrada da turbina, 900 graus Celsius, 5 megapascal. O que eu tenho? Que o meu S3, que é o S de entrada na turbina, é 79593. Ele já está superaquecido, já tem direto. Para P3, 1 megapascal, interpolando para o valor de S3, quer dizer, eu vou assumir que a expansão na turbina é isentrópica, então o primeiro estágio dela, o primeiro estágio de 1 megapascal é isentrópico, né? Então é de 5 até 1. Eu tenho então, colocando na tabela com o valor de S3, eu tenho que então que o meu T3 é 573,8 graus Celsius e o meu H3 3640,6 kJ por quilograma. Na bomba, o que eu tenho? O trabalho da bomba 1 é o volume específico em 1 vezes P2 menos P1. Nós já fizemos isso, né? Na realidade, o trabalho integral de VdP. Mas o V não varia muito, então eu pulo para fora da integral. O V não varia quase nada, né? Então P2 menos P1. 504 kJ por quilograma. Então H2 é H1 mais 504. Eu tenho H1 aqui atrás. 188,42 mais 504 dá 5,193,49. Tá ali, né? Aqui e aqui. Deve ter 504 mais 188 dá 193,46. Mas deve ter algum arredondamento aqui nessa conta, né? Mas também não vai dar diferença aqui. Daí o trabalho da bomba 2 é de novo V4, P7 menos P4. Aqui é 5 megapascal e aqui é 1 megapascal. Cuidado com as unidades, vai dar 4,508 kJ por quilograma. O H7 é H4 mais o trabalho da bomba 2, que eu também tenho aqui, né? E o trabalho da bomba 2 aqui, o H4 está aqui, né? H4 está aqui, 76731 kJ por quilograma. A fração de extração é y igual a m.3 sobre m.6, tá? Y igual a m.3 sobre m.6. E a conservação de massa, o m.6 é igual a m.1 mais m.3. Aí eu fazia a conservação de energia aqui no trocador. 1 menos YH2, está aqui, né? Menos YH2 mais YH3 mais o da bomba aqui, né? O da bomba, quer dizer, eu tenho a energia, o trabalho da bomba aqui, na realidade vai o H7, né? Aqui vai dar o H6. Então o Y vai ser igual a H6 menos H2, H3, trabalho da bomba 2 menos H2, dá 0,1913. Okay? Então, tudo se resume em fazer um balanço de energia no trocador. E isso daí, às vezes, apresenta dificuldade, né, para os alunos. Eles falam, vou fazer, tudo eu tenho que fazer, o resto é tudo conservação e olhar na tabela onde que eu estou. Tá? Assim, se eu estou saturado, se eu estou superaquecido, se eu estou como líquido comprimido. Tá? Mas não se esqueça, o mais importante nesses exercícios é o balanço de energia no aquecedor. É esse aqui, ó, ele é fundamental para você. Outro exercício. Uma unidade de potência a vapor ideal foi projetada para operar com um ciclo combinado de reaquecimento e regenerativo, para produzir uma potência líquida de 10 megawatts. O vapor entra na turbina de alta pressão, aqui, ó, tá? Ele entra aqui a 8 megapascal, 550 graus.
Aí o que ele faz? E é expandido até 0,6 megapascal. Está aqui. Tá? O que ele faz aqui? No qual, o vapor entra na turbina e é expandido até 0, na qual uma parte do vapor é alimentada em um aquecedor. Tá vendo aqui? Ele vem aqui, ele sai aqui a 0,6, uma parte vai no aquecedor. E o restante é reaquecido a 550 graus. Tá? A 550 graus. O vapor reaquecido é então expandido na turbina de baixa até 10 kPa. Determine a vazão máxima do vapor alimentado na turbina de alta pressão e a potência requerida para operar em cada uma das bombas. Qual que é a eficiência térmica? Então você vê, o que acontece? Ele vem aqui, ele sai daqui, e aqui uma parte vai trocar calor com o que vem do condensador naquela pressão de 10 kPa, ok? Eu tenho que ter uma bomba aqui, que é pump, né, para elevar até a pressão de 0,6 megapascal que ele deixou a turbina aqui. Aí de 0,6 eu tenho que ter outra bomba para elevar ele a 8 megapascal. Daí ele vai e faz isso. Essa outra parte aqui que saiu a 0,6 continua 0,6 e entra na turbina de novo a 0,6 e vai expandir aqui. E aí você vê os dois casos, o ponto 5 e o ponto 7, eles estão na mesma temperatura. Tá vendo aqui, né? A temperatura de 5 e a temperatura de 7. E aí, só que a pressão de 5 é maior que a pressão de 7. A pressão de 5 aqui, ó, ela é 8 megapascal, 8.000 kPa, e essa daqui é 600 kPa. E essa pressão aqui embaixo é 10 kPa. Tá? Então, meu ciclo está aqui, sendo que de 5 até 6 eu vou considerar a turbina isentrópica, e de 7 até 8 também é a turbina isentrópica. Então aqui é como se fossem duas turbinas, né? Tá? Aí você tem aqui de 5 até 6, saem 6, tá? Só que aqui uma parte de 6 ele vai para 3, tá ok? E a outra parte vai para 7. Tá? Então daqui é assim. Só que daí de 6 para 7 é uma vazão e de 6 para 3 é outra vazão. Tá? E aqui o ponto 3, aqui a gente vai considerar como sendo o ponto de saturação, né, líquida. E aí você tira desse trocador de calor só a água, né, que vai na forma líquida, então ela vai de 3 para 4. Tá? Então esse daqui está representando bem, exceto pelo fato de eu ter vazões diferentes em diferentes partes da figura. E aí foi feita a tabelinha aqui, né? Uma tabelinha dos pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual que é o que tem entre 1 e 2? Tem o trabalho de bomba. O que eu vou fazer? O H2 vai ser o H1 mais o trabalho da bomba. E o trabalho da bomba vai ser o que? V1, P2 menos P1. Tá? Vou poder fazer aqui. O 3 é dado, né? Qual que é a relação para o 4? Vamos ver o 4 aqui. O 4 é o 3 mais o trabalho da bomba. Dessa outra bomba aqui, da bomba 2. Tá? Então, vai ficar o H4 é igual ao H3, né? É o H3 mais o V3, P4 menos P3. O 5 está aqui, né? Qual a relação para o 6? O 6 eu tenho as condições, mas
como é que eu consegui aqui essas condições? Considerando que essa parte aqui é isentrópica, ou seja, S6 é igual a S5. O 8 é a mesma coisa, tá? S7 é igual a S8, ok? Aqui eu vou ver que para 10 kPa eu tenho quase saturado, tá? Tem um pouquinho de líquido. E aí é só fazer, né? O trabalho da bomba 1 e 2 é o Vzinho 1, 600 menos 10, cuidado com as unidades. Eu tenho aqui então o H2. No 4 a mesma coisa, né? Faço a mesma coisa, cuidado com as unidades, sempre escrevam as unidades do lado, né? Para vocês não se perderem. Se S6 é igual a S5, daí eu faço as devidas interpolações para achar. E eu também tenho que o S8 é igual a S7, eu faço as devidas interpolações para achar. Tá? E aí, volume de controle se for o aquecedor. A conservação de massa. O que vai ser conservação de massa? M6 mais M2 é igual a M3. Se eu considerar aqui 1 kg, tá? Por que eu fiz 1 kg? Eu acho que não tem... Eu posso fazer por quilograma, né? Por quilograma, tá? Porque daí depois eu vou achar qual seria a vazão que eu vou ter para 1 quilograma. Eu não sei se está escrito aqui 1 quilograma ou se a gente está fazendo considerando uma unidade de vazão, né? Então aqui é o M6, ou uma unidade de massa no caso, né? Porque bom, pelo tempo vai dar a mesma coisa, né? Se eu considerar tudo por 1 quilograma. Então M6A dá 0,8, aqui é a equação da energia, que é o coração do problema, né? Aí eu tenho então M6A e o M2, que é 1 menos M6A. Se o volume de controle for na turbina, eu tenho H5 menos H6, 1 menos M6A, H7 menos H8 é o trabalho da turbina. Tá? É o trabalho da turbina. Não posso esquecer que a vazão que passa pela turbina de baixa é uma vazão menor. Né? Nas bombas, as bombas eu vou ter então os trabalhos das bombas, das duas bombas vai dar o trabalho por unidade de massa, né, vai dar 8,6 kJ por quilograma. O trabalho líquido, então, vai ser o que eu pego na turbina, menos o trabalho das bombas, ou somado com o trabalho negativo das bombas. Dá uns 529,6 kJ por quilograma. E aí, então, M.5, aí que vai, eu tenho, agora que eu vou achar o M ponto real, que não é 1, né, eu assumi como sendo 1, vai ser o trabalho líquido, que é 10.000, que é dado aqui, ó. Onde que ele está? 10 megawatts, está vendo aqui, ó. 10 megajoule por segundo, dividido pelo trabalho específico líquido. Então, eu tenho 6,56 kg por segundo. Deixa eu ver se é a pergunta, né? Determine a vazão mássica. A vazão mássica ela vai ser determinada em função da potência líquida que eu tenho, tá? E aí eu voltei para trás, né? Porque eu posso assumir uma unidade de massa aqui para resolver o meu problema e depois através da potência eu divido pelo trabalho específico aí no caso e acho a massa real, né? Acho a vazão mássica real, tá? Então tá aqui, né? Aqui. Tá? Aí vou achar as outras massas, tá? Então aqui o trabalho, a potência da bomba
basta multiplicar aqui pelas vazões que eu tenho em cada uma delas e o trabalho específico que eu tenho. E aí, então, o trabalho líquido sobre QH. Vai me sobrar o que? O QH. O que é o QH? M.4 vezes H5 menos H4, que é o que é a primeira parte que é aquecida aqui. A outra parte vai ser M.6, M.7, né? M.7, tá vendo aqui, ó? Que multiplica H5 menos H6. Tá? Então tá aí, o trabalho líquido é 10 sobre 16.204, dá 61,71. Ok? Ainda temos aqui, ó, ciclo regenerativo real com vários estágios. É normal utilizar vários estágios de extração nas centrais térmicas, porém raramente são utilizados mais do que 5 estágios. O número naturalmente é determinado por considerações econômicas. É evidente que, utilizando um grande número de estágios de extração e de aquecedores de água de alimentação, o rendimento do ciclo se aproxima daquele do ciclo regenerativo ideal, no qual a água de alimentação entra na caldeira como líquido saturado à pressão máxima. Entretanto, na prática, isso não pode ser justificado economicamente, porque a economia alcançada como aumento do rendimento não seria justificada pelo custo inicial dos equipamentos adicionais, aquecedores da água de alimentação, tubulação, etc. A figura a seguir mostra um arranjo típico dos principais componentes de uma central de potência real. Note que um dos aquecedores da água de alimentação é um aquecedor e desaerador da água de alimentação. Esse equipamento tem duplo objetivo, o de aquecimento e o de remoção de ar da água de alimentação. A menos que o ar seja removido da água, pode ocorrer corrosão excessiva na caldeira. Note também que o condensado dos aquecedores a alta pressão escoa através de um purgador para um aquecedor intermediário. O condensado do aquecedor e desaerador e o condensado do aquecedor a baixa pressão é drenado para o condensador. E aí nós temos a figura complicada, né? Tudo que está falado aqui atrás está aqui nessa figura, tá? E aí você tem que considerar o que foi falado aqui atrás, né, para obter quantos estágios você vai ter, né? Ou para pelo menos considerar quantos estágios você vai ter. Disposição dos aquecedores em uma instalação real que utiliza aquecedores regenerativos de água de alimentação. Não é só para dizer o terror do dia esse aqui, né, o terror dessa parte, mas não vamos ter um problema assim com essa complexidade na prova. Afastamento dos ciclos reais em relação aos ciclos ideais. Eu tenho perdas de carga, quer dizer, perdas de carga, perda de pressão. As pressões elas podem variar. E tenho por conta do atrito, tá? Ou seja, a gente está considerando que na saída da caldeira, por exemplo, na saída da caldeira e na entrada da turbina, a pressão é a mesma, dizendo que não existe perda de carga na tubulação. E não é assim. Perda de calor eu tenho. Perdas na turbina, eu tenho rendimento isentrópico da turbina, rendimento isentrópico da bomba, que vocês tiveram no capítulo anterior, vocês tiveram na prova também. Tem perdas no condensador, eu posso perder calor, né? E eu posso subresfriar o líquido na saída. Então, essas perdas, elas implicam nesse afastamento dos ciclos reais em relação aos ciclos ideais. Então, está aqui no diagrama, né?
Diagrama temperatura e entropia, que mostra o efeito das ineficiências da turbina e da bomba sobre o desempenho do ciclo. Quer dizer, eu sempre tenho aqui a situação isentrópica da turbina, que eu tenho a situação real, a situação isentrópica da bomba e aqui a situação real, sempre um aumento de entropia. Perda de carga. Diagrama de temperatura e entropia que mostra o efeito das perdas entre a caldeira e a turbina. Nota, AB é a perda de pressão por atrito e BC é o calor transferido no ambiente. Quer dizer, na mesma pressão eu tenho uma perda, a temperatura vai ser menor e a pressão ela diminui também. Tem aqui algumas considerações, né, sobre perdas em caldeiras. E eu tenho aqui um exemplo que eu acho que eu devo ter falado alguma coisa sobre isso na primeira aula para vocês, mas se eu não for primeira aula do curso, né? Esse aqui é um conjunto fornalha-caldeira de 35 toneladas hora de vapor. É um trabalho que a gente fez na década, nós fizemos, né, na década de 2000, foi feito em 2006, 2007. O gás, aqui você tem duas fornalhas, tá? Duas fornalhas, uma dá para ver aqui, a outra para lá. O diâmetro a altura disso aqui é mais ou menos 1,75 m, quer dizer, é mais ou menos a minha altura, né? E eu tenho uma foto minha na frente disso aqui, mas eu não uso essa foto, porque primeiro, né, na década de 2000 eu estava mais novo, por que eu vou me mostrar mais velho agora, né? Não preciso ter medo de ser mais velho, mas isso não é o sério. O sério é que o pessoal dessa siderúrgica, onde a gente estava fazendo trabalho de consultoria, eles não me deram os equipamentos de proteção individual e eu não pedi. Então foi um erro meu, né? Eu deveria ter um equipamento de proteção individual. Qual o problema? Essa caldeira aqui, depois de uma certa potência aqui dentro, quer dizer, ela tinha uma potência para gerar 35 toneladas de vapor por hora, então a partir de uma certa potência que você tinha na fornalha, a caldeira aqui, né, ela vibrava, tudo vibrava. Vibrava numa faixa assim de 20 Hz mais ou menos, você quase não ouvia, mas você sentia, né? Qualquer lugar que você pusesse a mão estava vibrando. Tá? Era um fenômeno de instabilidade de combustão que foi o objeto, né, do meu trabalho de doutorado. E o que acontecia? Tinha um selo aqui embaixo, um selo que era para durar, custava na época 12 mil reais, era para durar 6 meses e durava 3 horas, por conta dessa vibração. Então, nós fomos chamados para tentar consertar essa vibração. Tá? Essa é uma caldeira real, que fica em Açailândia, no interior do Maranhão. Quer dizer, quem for a Açailândia, daqui do sul, o melhor jeito é ir parar numa cidade que é a segunda cidade maior, né, do Maranhão, chama Imperatriz. Fica às margens do rio Tocantins. Tá? Essas fornalhas elas trabalham com combustão de gás de alto forno, tá? Que em algumas siderúrgicas chama de GAF, gás de alto forno, ou Blast Furnace Gas, que é BFG. Outra siderúrgica chama assim. Essa era uma siderúrgica a carvão vegetal. Né? Então, o que acontecia? O fornecedor da caldeira, que estava trabalhando junto com o fornecedor do queimador da fornalha, né? Eu acho que a fornalha era do mesmo fornecedor da caldeira, mas o queimador era de uma empresa chamada Keytec, né? Keytec. E o problema todo é que o gás de alto forno, ele
requer uma quantidade pequena de ar para entrar em combustão, porque ele é um gás pobre. E aí o queimador foi projetado de tal maneira que a chama ficava concentrada perto do queimador. E isso é muito problemático em termos de elevar, de chamar essas oscilações de pressão que causam essa vibração. Então nós tivemos que reprojetar o queimador. Reprojetar o queimador no sentido da chama ficar mais distribuída aqui dentro da caldeira. Da caldeira não, desculpa, da fornalha. A caldeira é aqui, os tubos da caldeira estão lá, né? Então, nós conseguimos fazer isso. A eficiência de combustão diminuiu um pouquinho. A eficiência de combustão, uma indicação para ela é o teor de de monóxido de carbono que você eleva, que você tem na saída da caldeira. A gente estava com 50 partes por milhão, subiu para 200. Mas mesmo assim, a eficiência de combustão ficou adequada e sumiu a instabilidade de combustão. Então, essa é um dos motivos, né? Tem gente que fala, eu vou fechar dumper, vou abrir dumper, aumentar a pressão. Não dá resultado. O resultado é mexer na chama. Pelo menos foram duas situações em que a gente conseguiu resolver. Essa caldeira aqui lá de Açailândia e uma caldeira de uma empresa de Guarulhos chamada Levorim, que faz pneus de motocicleta, de moto. Esse aqui é outra caldeira, né? Outro exemplo de caldeira. Aqui é uma caldeira flamotubular, quer dizer, você tem uma câmara de combustão aqui onde queima um gás que era um vapor amoniacal. Tá? Esse vapor amoniacal, ele é queimado aqui e aí eu tenho a caldeira. Eu fiz para vocês um esquema disso aí na prova anterior, mas só que eu acho que não estava queimando vapor amoniacal, estava queimando gás natural e eu só dava a entrada e a saída da caldeira. A caldeira está aqui. Então essa é uma caldeira da CST, que hoje é ArcelorMittal, em Tubarão, na cidade de Serra, né, na Grande Vitória. Né? E aí o nosso trabalho lá era levantamento de poluentes. Eles tinham um poluente que eram sais de enxofre, tá? sais de amônia, né? Sulfatos e coisas do sulfatos com alguma coisa de amônia, né? O NH4 2SO4, NH4HSO4, então tinha, e esses sais, eles são altamente danosos. Toda vez, aqui fica para vocês também, né? Toda vez que vocês forem tratar com gás que tenha gás sulfídrico na sua composição, que é o vapor amoniacal, que é um resíduo da obtenção do gás de coqueria, e o coque é um insumo para redução no alto forno, tá? Então sobra um vapor amoniacal dessa obtenção do coque nas coquerias, e esse vapor amoniacal tem energia, então vamos pegar a energia dele, né? Mas só que ele tem esse terror aqui, ó, tá? Se vocês esse gás ele está presente em algumas misturas de gás, né, que você tem tanto na siderurgia como na indústria petrolífera. Você vê que na década de 80, eu acho que em 1981, alguma coisa assim, se vocês colocarem aí acidente com gás sulfídrico na Revap, tá? Aparece lá, morreram várias pessoas por conta desse H2S, tá? Então, cuidado, tá? Nós mesmos queríamos a composição
do H2E, do vapor amoniacal, e nós solicitamos a CST que contratasse uma empresa para fazer a análise na entrada da câmara de combustão para saber o que estava sendo queimado. Exatamente a composição, aqui é uma composição aproximada. E logo que eles começaram a fazer, um dos trabalhadores desmaiou. Quer dizer, houve vazamento do gás e o cara desmaiou, então vamos parar com isso. 1000 partes por milhão de H2S durante um certo tempo, ela é capaz de te matar. E ele mata, tanto é que o acidente na Revap, várias pessoas morreram. Então, não vamos fazer mais. Então, muito cuidado com o que você respira. Tá? Esse gás aqui atrás também, ó, o gás de alto forno também é muito venenoso, porque ele tem mais ou menos 22% de monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, ele mata a pessoa com 4.000 partes por milhão. 4.000 partes por milhão, o que é? 1% é 10.000 partes por milhão. Então, 4 partes por milhão, qual é? 4.000 partes por milhão é 0,4%. É claro que se ele vazar, ele vai diluir na atmosfera, mas mesmo assim ele pode diluir para uma concentração que seja uma concentração venenosa. Então você tem também muitos relatos de pessoas que morrem por conta de vazamento de gás monóxido de carbono. Tá? Monóxido de carbono. Um dos mais recentes aí foi no Chile. A família inteira morreu no Airbnb em Santiago por conta de vazamento de monóxido de carbono. A família inteira, 6 pessoas. Tá? Mãe, pai, 2 crianças, tio e tia. Né? Então toda vez que tiver essa possibilidade de respirar alguma coisa que você não sabe o que é, cuidado que você pode morrer. Então, tem um caso, por exemplo, de lareira, né? Lareira, você tem a combustão e a combustão é incompleta, e se a chaminé não estiver funcionando direito, o gás da lareira vai para dentro da casa, dentro do ambiente. Tá? Aí você tem gente que morre por causa disso. Então, muito cuidado com esses gases. Aqui ele está falando de caldeira, mas como a gente tem essas informações, eu gosto de passar, né? Tá? Essa aqui é outra caldeira. Uma vez eu dei um curso na Federal lá de Santa Catarina, e aí o curso era um curso de combustão, e nós tínhamos tempo, então eu pedi assim, ó, nos últimos dias nós vamos, quem quiser falar alguma coisa sobre combustão e envolvendo um processo, né, pode falar, vamos ver que a gente vai aprender. Na realidade, os professores aprendem muito com os alunos. Aí o menino levantou a mão e falou assim, eu estou aqui no 5º ano e o meu avô fundou Caldeiras Ima em Umuarama. Posso falar sobre elas? Pode. Então aqui está, uma caldeirinha, parece uma locomotivazinha, né? Você está vendo ela de frente aqui. Aqui é a câmara de combustão, queimando madeira. Tem tubo de água aqui, é uma caldeira, então é uma câmara de combustão aquatubular. Só que a grande parte da água está aqui, tá vendo? Está aqui dentro. Então é uma caldeira flame-tubular. Por quê? Porque o gás está passando em tubo e a água está aquecendo aqui. Ela pode ter mais de uma passagem, quer dizer, o gás vai e volta, né? Para poder aquecer mais a água, não sair com a temperatura muito alta. É interessante que eu também tem uma caldeira a lenha aqui numa empresa de papel e papelão, né? De papelão em Aparecida. Eu me esqueci do nome dela, mas ela fica ali fica quase no centro ali de Aparecida, tá? E aí o que é interessante é o seguinte, que está queimando madeira e a madeira, a hora que você joga e a caldeira está quente, ela consome na hora.
na hora. Ela não dá, ela já vai entrando e já vai consumindo. E a temperatura que ela consegue atingir é tão alta quanto qualquer combustível gasoso. Que você consegue dentro da, da câmara de combustão. A temperatura de combustão ela é muito afetada pelo teor de umidade, né? O teor de umidade vocês já devem, em termos de balanço de energia, a umidade ela é o vilão, quem vai roubar o calor, né? Por quê? Porque vocês podem ver aí, se você pegar água líquida a 1 atmosfera e 25 graus e elevar ela a 800 graus Celsius, pode ver na sua tabela, tá? Bom, e você faz a transferência de calor para a mudança de fase a 100 graus, embora a gente possa fazer em qualquer temperatura, pelo menos em termos de balanço, né? Mas vamos lá, não vamos complicar aqui. Vamos lá a 100 graus para 1 atmosfera. Você vai ver que o calor latente ele é muito maior do que o calor sensível, ou seja, a mudança de fase, você pode olhar na tabela, né? A mudança de fase, HV menos HL é muito maior do que você tem até chegar no HV até chegar no HL e depois do HV até a temperatura que você está operando. Então é o calor latente que é o vilão, né? que é o Então, se você tiver, por exemplo, caso de bagaço de cana é uma biomassa, mas ele é queimado com cerca de 50% de água. Então, é muito mais difícil você queimar um bagaço de cana do que uma madeira com um teor de umidade bem menor. Aqui também eu fiz só não vou cobrar isso de vocês, né? Mas eu tenho aqui, se vocês, o PCI é poder calorífico inferior, aqui fiz para gás natural, usei um programa de equilíbrio, mas a composição do gás natural é real, para você ver o efeito do excesso de ar. Excesso de ar, olha na internet, se vocês não souberem aqui, né? Aqui é o excesso de ar, é o excesso que eu dou acima da estequiometria. Tá? Quanto maior o excesso de ar, menor é a minha temperatura. Tá? Por quê? Porque o vilão da combustão, no caso combustível, o maior vilão é o teor de água. E no caso que eu não tiver, no caso do ar, né, o ar que carrega o oxigênio é o excesso que eu tenho. Por quê? Porque o ar tem nitrogênio e o nitrogênio não serve para nada em termos de geração de energia. Tá? Ele é como assim, ele já estava lá, mas ele é o vilão aí também, né? É que nem você está usando o oxigênio do ar e você fica bravo porque ele tem nitrogênio nos seus processos de combustão. Não, ele já está lá, eu estou usando, tá? É como você falar assim, em 1934 inaugurou o aeroporto de Congonhas e ele ficava longe da cidade. Tá? Agora a cidade ficou em volta do aeroporto, o aeroporto é horrível. Tá? É claro que tem que ter uma compatibilização aí, né? O aeroporto já estava lá, quando a cidade era pequena. Não é que agora eu falar, vão destruir a cidade, né, para ficar só o aeroporto. Não pode crescer para esse lado. Então tem todo um compromisso aí que tem que ser estudado. Mas no caso aqui, vamos voltar, né? O nitrogênio é um vilão. Não, já estava lá. Ele já estava no ar, né? Mas então você vê que conforme o excesso de ar vai aumentando, e eu preciso de excesso de ar para garantir a combustão completa, a temperatura máxima vai diminuindo. Tá? E isso é especialmente importante no caso, por exemplo, aqui eu peguei com 5% de excesso de ar e 40% de excesso de ar, e aqui seria a entalpia total que eu conseguiria nos produtos, que eu conseguiria extrair do meu combustível, né? E aí você vê que se eu tiver em 40%
o que determina para mim a operação da minha fornalha é a temperatura de operação. Aqui eu tirei 1230 graus mais ou menos, que corresponde à temperatura requerida para reaquecimento de placa para laminação. Quer dizer, a placa não pode estar a uma temperatura muito mais alta, porque senão ela vai escorrer, não vai, tá? Não pode estar a temperatura baixa, porque senão não faço a laminação. O negócio fica complicado. Então aí você vê que determina a temperatura da placa. E eu posso obter a mesma temperatura com um excesso de ar maior ou um excesso de ar menor. Só que você vê que o que fica dentro, o que é transferido para a placa, considerando que eu tenho a perda zero, que também não é só que eu tenho a perda zero na fornalha, né, que é só uma hipótese, tá? uma assumption, né? uma hipótese, você vê que fica menos, porque o poder calorífico não muda. Isso aqui está em escala, então a eficiência desse processo é esse sobre esse. Aí eu tenho artifício. Qual artifício que eu tenho para aumentar essa eficiência? Você vê que se eu não tiver, simplesmente porque o ar está entrando frio, o nitrogênio está saindo quente na saída do produto de combustão, né? Eu tenho que realizar um pré-aquecimento do ar. Como é que eu pré-aqueço o ar? Trocando calor com o produto de combustão quente. Então aí, se eu conseguir elevar a temperatura de entrada do ar, a minha entalpia vai aumentar. Aí eu vou conseguir uma temperatura maior, tá vendo? Eu vou seguir aqui numa temperatura maior na curva de entalpia que eu tenho dos produtos de combustão. E essa curva de entalpia é feita da mesma maneira que vocês fizeram com outros gases, inclusive na prova, né? Na prova, vocês têm entalpia para vários gases lá, né? Então aí você aqui sobe, né? E aí o que acontece? O que era H 1.4 aqui antes, tá vendo? Ficou isso aqui. Aí aumentou. Porque o PCI, o poder calorífico, não varia. Tá? Uma das maneiras que eu tenho para fazer essa troca é com um pré-aquecedor de ar, um aquecedor de ar chamado Ljungström. O que acontece? O produto de combustão passa, isso aqui está girando, eu tenho um selo aqui, tá vendo? Eu tenho um selo, o produto de combustão passa, aqui eu tenho uma espécie de uma colmeia metálica, são placas ranhuradas, né, que vão absorver esse calor aqui e passar para o ar que vai entrar dentro da caldeira. Tá? E aí pode atingir tamanhos enormes, dependendo do tamanho da caldeira. Isso aqui eu acho que é o tamanho de uma pessoa. Eu já entrei num duto de caldeira, claro que com a caldeira em manutenção, piada de mau gosto, né? Piada boba, né? O diâmetro era 5,5 metros. É menos do que isso, né? Mas 5,5 metros. Tá? Esse Ljungström aqui tem umas dificuldades que, vamos dizer, não cabe aqui eu falar para vocês, mas se vocês fizerem um dia o curso de combustão, certamente eu vou falar. Tá? Ele serve para pré-aquecer o ar de combustão, para eu pagar menos pelo meu combustível. Como é que eu pago menos pelo meu combustível? Aumentando a eficiência do processo. Ok? Então aqui eu tenho mais um exemplo e eu vou então parar por aqui. Já estamos em quase 1h10 e falta a última parte do nosso. Vamos voltar aqui no slide 70.